inicial, o porquê inflação de preços. Eu sou aluno ainda da universidade, eu ainda não sou formado, mas já tenho essa curiosidade, e nos é ensinado como simplesmente inflação. E na visão austríaca, a inflação para nós é a expansão da base monetária. Inflação de preços é a consequência posterior ou o seu aumento de preços. Então, por isso eu preferi usar essa expressão, simplesmente para diferenciar a visão austríaca da visão tradicional. As consequências para o Brasil. Em 2013 e 2014, eu tive aulas de macroeconomia com um professor keynesiano, um entusiasta, alguém que transmitia muito bem aquilo que ele queria. Só que, ao olhar para a realidade brasileira, eu não via aquela possibilidade. Eu via aquilo sendo aplicado, mas eu não via aquilo como uma possibilidade real de existir. Não funcionava. E busquei na escola austríaca as respostas que eu não tinha na minha universidade, que eu não tinha através dos meus professores. E cheguei a esse trabalho. Então, uma pequena introdução sobre desemprego e inflação, a visão austríaca e a visão tradicional, a intervenção governamental que ela provoca, tanto no consumo quanto no longo prazo, a taxa de juros como um fator, não só de equilíbrio monetário, como é ensinado, mas um fator temporal. Ele é um regulador de tempo. E aí eu trago para o Brasil presente, na ótica austríaca, as políticas econômicas de curto prazo e uma breve sugestão, uma breve análise que eu fiz ao final. Então, desemprego e inflação. O mainstream, ou a tradicional, nos coloca como forças opostas. Acredito que todos os professores ensinam como uma inflação alta, o desemprego baixo. Um desemprego baixo, você tem uma inflação mais alta. Talvez faça algum sentido para eles. Para a realidade, não me pareceu muito convencional, não me pareceu real. E aí eu parto para a visão austríaca. Como desemprego e inflação sendo consequências de uma mesma política, sendo consequências da intervenção do governo, alterando taxa de juros e base monetária, incentivando o consumo e, principalmente, direcionando para alguns setores. O problema da utilização dos indicadores macroeconômicos para desemprego e inflação. A escola austríaca separa de forma individual cada setor, ou busca analisar setorialmente. A macroeconomia coloca tudo como uma coisa só, e de repente um setor que vai mal, o macroeconômico me diz que toda a economia vai mal. Ou um setor vai bem e toda a economia vai bem. E não é bem assim. Por isso, desemprego generalizado comparado com um desemprego setorial. Será que eu tenho desemprego por todos os setores, ou será que eu tenho um setor específico? E esse setor específico, será que não foi ele que passou a receber os incentivos do governo? Será que não foi ele que passou a receber essa expansão da base monetária? Será que esse crédito não foi para ele? Então, a intervenção do governo. Ele vai incentivar o consumo, a política totalmente keynesiana. Gastos, 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 aumentem os gastos. A taxa de juros, as modificações através dela para incentivar esse consumo e facilitar o crédito, e que provoca um desequilíbrio no longo prazo. Como eu brinco ao final do artigo, quem puder ler, o longo prazo, às vezes, ele não é tão longo assim. E nem sempre estaremos mortos ao final dele, ou quando ele chegar. Então, o que o governo brasileiro fez? Incentivou o consumo. Os colegas apresentaram os casos de corrupção nas construtoras. Curiosamente, um dos setores que foram beneficiados nesse incentivo. Criação de linha de crédito específica. Taxa de juros mais baixa para eles. Um dos setores, automobilístico e outros foram também. Então, a gente vê que tudo isso caminha num mesmo sentido. O incentivo do governo caminha tudo para um lado, para um setor. Ele direciona toda a força produtiva do país, se não toda, ele mobiliza uma parte para ela. Você tem que deslocar para produzir nesses setores, que agora estão sendo incentivados. Ao reduzir a taxa de juros, como eu disse, o fator de equilíbrio monetário e temporal,
é importante a gente entender, além de ser aquilo que regula o preço do dinheiro, aquilo que vai dizer o quanto de crédito será tomado ou não por pessoas, por empresas, por quais setores, qual setor realmente demanda dinheiro, precisa, não precisa. Ele é um fator de equilíbrio temporal. Pois, quando eu deixo de consumir e eu poupo mais, e aí eu já volto para a teoria austríaca do crescimento, voltado na poupança e não mais no consumo keynesiano, eu estou sinalizando para o mercado: eu não vou consumir hoje para consumir no futuro. Qual que é esse futuro? Não sabemos, cada agente vai dizer o seu comportamento, a sua necessidade ou o seu desejo. Mas é importante lembrar que o produtor recebeu esse sinal. Então eu deixo de gastar agora para gastar lá na frente. E assim, a empresa pode realizar um investimento de longo prazo. Ela pode ampliar sua fábrica, ela pode adquirir novas máquinas, passar a planejar uma produção maior, voltado para esse maior consumo que terá no futuro. Quando os governos mexem na taxa de juros, eles mexem justamente nesses dois sinais, que estão sendo dados tanto a consumidores quanto a empresários. Quando eu reduzo a taxa de juros artificialmente para incentivar o consumo, eu estou dizendo para um poupador: não vale mais para você poupar. O seu dinheiro guardado não rende, não é interessante. Mas e o empresário? Qual que é o sinal que ele recebe? Se eu tenho uma taxa de juros menor, em teoria eu tenho uma poupança maior. Em vista que lá na frente tem mais gente com dinheiro guardado para consumir o seu produto. E quando chegamos aos desequilíbrios de longo prazo, é que nós vemos realizado esse desequilíbrio na taxa de juros. Por quê? Se o poupador não tem mais um incentivo para guardar, não faz sentido ele ter mais, e o produtor entendeu que teria quem consumiria aquele produto, ele vai se ver no meio de uma situação complexa. Ele não tem mais para quem vender, não tem mais quem compre. As consequências de longo prazo, então: o sistema produtivo passou a ser desequilibrado e mão de obra, que são bens escassos, de um setor para outro, para aqueles principalmente incentivados ou com maior poder político, com maior poder talvez de corrupção, criou lucros artificiais, o que atraiu novos investidores, novos investimentos de longo prazo que não foram sustentáveis. Por isso nós vemos tantas empresas fechando as portas em período de recessão. Não é porque elas não sabiam produzir ou porque elas não têm know-how do produto que estão fazendo ou do mercado que estão inseridos, mas porque não foram capazes, às vezes, de ler os sinais que o mercado deu, através das intervenções do governo. Consequentemente, nós temos fechamento de empresas e desemprego. Então, aqui eu junto as duas partes, inflação e desemprego. No longo prazo, é a consequência de uma expansão e de uma intervenção do governo. Podemos ter por outros motivos? Podemos. Recentemente, no Brasil, nós tivemos 1 quilo de feijão custando R$13. Um produto que hoje deve custar 2, 3. Só que, por tratarmos de um produto específico, a análise se dá setorialmente, o impacto macroeconômico é pequeno. Ao analisarmos uma cadeia produtiva como a construção civil e automobilística, o impacto dela é muito grande. Então, dá uma sensação de crise geral, de poder perder compra. Então, hoje nós temos, a análise foi feita alguns anos atrás, uma inflação alta e um desemprego também alto. Nosso desemprego é um dos maiores nos últimos anos. E o que a macroeconomia ou a economia tradicional não é capaz de explicar. A gente só consegue chegar a isso quando analisa na visão austríaca e analisando tempo a tempo as intervenções que ocorreram. Então, o Brasil recente, o que nós tivemos? Em 2008,
anunciada crise global ou a crise do subprime nos Estados Unidos. Com medo dessa crise chegar ao Brasil, o então ex-presidente Lula resolve reagir adotando políticas keynesianas, políticas tradicionais, incentivos ao consumo. Incentivou o crédito de maneira absurda, veremos a seguir um gráfico como ela cresce de maneira exponencial nesses últimos anos. A dívida pública brasileira está próxima de chegar ao valor do PIB, previsão de, no máximo, acho que 5 ou 6 anos. O que o Brasil produz, o que todo o setor privado produz, é o que o governo vai estar devendo. Vai ser exatamente igual. E a concessão de privilégios a determinados setores. Construção civil, automobilístico e a nossa chamada linha branca, que seria produtos de cozinha, geladeira, fogão. Quando, das aulas com o meu professor keynesiano, ele falava que o governo deveria ter saído em um determinado momento e não teria feito, que segundo ele é o que prega a macroeconomia keynesiana, incentiva e sai, eu sinto que ele errou em um momento. O governo nunca deveria ter saído dos incentivos. Afinal, ele nunca deveria ter entrado. Então, ele já não criaria todo esse descompasso. Então, a base monetária brasileira, de 2007 a 2017, a julho de 2017, que foi o período analisado, ela aumentou em quase 4 vezes. Isso é quase 4 vezes mais dinheiro em circulação, em poder dos bancos, e aqui, nesse caso, também daquilo que é retido pelo governo no seu Banco Central. A carteira de crédito total, como nós vimos também, ela salta de aproximadamente 800 milhões ao final de 2007 para 2015, período em que se rompe a crise brasileira, para mais de 3 trilhões. Ela multiplica quase 5 vezes também em valor nominal. Valor nominal porque aqui a gente não desconta a inflação desse período. Então nós vemos uma forte relação aqui entre a expansão do crédito, o consumo e a base monetária, o que reduziu por muito tempo, artificialmente, o desemprego no Brasil. E as políticas de curto prazo que voltam a ser aplicadas, ainda que o governo atual tenha colocado uma equipe de certo ponto liberal, que tenha feito alguns ajustes, as políticas de curto prazo continuam lá também. Acredito que aqui na Argentina seja da mesma forma. Lá também continua. Direcionamento de consumo através dos bancos estatais, concessão maciça de crédito, que a gente mais ouve no país é crédito, 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 e novamente crédito com privilégio e crédito direcionado. Então, o Brasil atual, desemprego alto, inflação em queda, ampla propagação de um país em recessão e um período eleitoral próximo. É o que a gente chama, ou que Hayek diz, com o período do clamor popular por inflação. Vendo toda essa situação, a população começa a reclamar. Talvez possa parecer justo, talvez possa, a quem sofra, a quem está desempregado, parecer racional que o governo faça alguma coisa. Mas não é bem isso que a gente espera. Então aqui o nosso desemprego na casa de 14 milhões, hoje 13 alguma coisa, e a nossa inflação algo próximo de 2% ainda. Falei, a análise está no ano passado. Vendo tudo isso, o que o governo brasileiro decidiu fazer então? Reduziu drasticamente a nossa taxa básica de juros. Curiosamente, aqui não está no gráfico, mas é exatamente a mesma medida que foi feita em 2008, o que culminou em 2015 nesse elevado desemprego, nessa elevada recessão, nessa elevada inflação. Talvez possa, para nós, parecer alta por termos acostumado com ela mais baixa. Então, volta-se um ciclo, volta-se novamente o ciclo econômico, que
na visão tradicional, é tida como algo inerente ao capitalismo, algo que o capitalismo vai sempre conviver, mas que quando a gente para analisar a fundo, a gente vai notar que em todas elas tem um governo despreparado ou tem um governo mexendo aonde não devia. Tem algum governo fazendo uma lei, mexendo numa taxa de juros, alterando a estrutura de mercado no momento que não deveria. Então, o panorama atual, como eu disse, né? As velhas políticas keynesianas voltando e um caminho a ser percorrido. Clamor popular por inflação. Devemos, infelizmente, ignorar. Como eu disse, para quem está desempregado é ruim. Mas é muito pior voltar a ter um emprego, fazer um plano de futuro, comprar uma casa, um automóvel e, de repente, ficar sem porque não conseguiu pagar. Passa por maior liberdade econômica, maior empreendedorismo, maior facilidade nos negócios. Isso é importante para qualquer país. Corte dos gastos públicos. Quanto menos o governo gasta, menos ele precisa tomar dos cidadãos e mais fica na mão da iniciativa privada, que é quem corre de fato os riscos do investimento. Se ele der certo ou não, o prejuízo e o lucro devem ser privados, como não é o caso. E com isso reduzir a dívida pública e a redução de impostos também. Então, deixo apenas uma pequena reflexão sobre Hayek, que é importante. Devemos, sem dúvida, esperar que a recuperação decorra de uma revitalização do investimento. No entanto, só podemos desejar um investimento que se prove rentável e que possa ter continuidade quando uma nova situação de estabilidade satisfatória e de alto nível de emprego for atingida. Não se deve esperar que se chegue a essa situação através de subsídios ao investimento ou taxas de juros artificialmente baixas. Muito menos ainda se esperar que o tipo desejável, ou seja, estável de investimento, se materialize através do estímulo à demanda do consumidor. Aqui algumas referências de onde saíram os dados, né? Banco Central Brasileiro. E as obras principais utilizadas para embasamento do Hayek, desemprego e inflação, e Jesus Huerta de Soto, moeda, crédito bancário e ciclos econômicos. Acho que duas obras que trazem de maneira bem clara e direta toda essa situação e acho que é aplicável a qualquer país latino-americano. Encerro aqui e agradeço. Tenemos un par de minutos para preguntas o comentarios. Yo tengo una, Gustavo. Por favor. Perdón si mi portugués es inexistente, así que... Pueden intentar español, creo que comprendo. Incluso con el actual gobierno, con Temer, ¿a vos te parece se están llevando adelante políticas neo-keynesianas? O sea, que es un gobierno... Porque aquí en Argentina, al menos, a Temer se lo presenta como si fuera el más liberal de los liberales. Y incluso muchos sugieren que Macri tendría que hacer lo que está haciendo Temer. Creo que lo que ha vendido en todo el mundo, por Sudamérica también, pero no, Temer no es liberal. Tiene un poquito, tuve tal vez con su ministro, pero no. Trabajo en un banco público y veo muy direccionamiento a crédito, un estímulo muy grande al crédito. Tuvimos por unos 2 años que recuperar crédito perdido y ahora se inicia nuevamente la corrida por tomar crédito. Teníamos que despejar. También a través del BNDES, un banco de estímulos mismo una línea de crédito también para incentivos a consumos. Entonces, no tiene muy políticas liberales. Se hizo lo que tendría que hacer cuando tomó el poder, pero hoy hace lo mismo que los otros. Hay otra... Dale. Sim. Qual é a sua imagem para os candidatos destas eleições? Mais de centro-direita, não tem ideia da verdadeira imagem dos candidatos? Dos brasileiros, da eleição brasileira?
do pouco que eu acompanho de políticos, eu defenderia um nome pouco conhecido, que seria de João Amoedo, Partido Novo. Os demais usam uma frase bem específica de um economista brasileiro, em uma entrevista recente, quando ele diz especificamente de um candidato, e eu uso para todos. É uma enganação estadista. João Amoedo é o que tem um pouco menos, se eu posso dizer assim, é o que está menos envolvido no estadismo. Todos os outros iguais. Alguma posição específica, algum setor específico, mas todos com o estadismo, o nacionalismo e o controle pelo governo. Ao mesmo. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por la oportunidad. Perdón si mi español no es.